A gente tem passado semanas em Mateus 13 e Mateus 13 tem esse conteúdo de parábolas do reino, de Jesus entregando para os seus discípulos parábolas referentes ao reino de Deus e como isso aplica para eles. Até esse momento ele tinha mostrado sinais, milagres, tinha discipulado eles, mas nesse momento eles chegam a um ponto de ensinar sobre o reino. Como é que é esse reino que ele está trazendo até nós? E queria ler com vocês essa última parte de Mateus 13, 53 a 58. Não é uma parábola, mas é uma continuação do texto que fala um pouco do que aconteceu depois dele passar essas parábolas para os discípulos e o povo que estava lá. Mateus 13, 53 a 58. Você pode olhar na tela também. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Nós não vamos focar muito nesse texto, mas eu acho muito interessante como Jesus ele termina de contar essas parábolas e logo em seguida temos as pessoas sendo ofendidos pelo que ele falou. Escandalizados pela sabedoria e conhecimento de Jesus, aquele homem, aquele moço que eles viram crescer na sua cidade. E eles não conseguiam compreender como ele teria tanta sabedoria sobre essas coisas. Mas para mim isso só mostra as verdades sobre o reino de Deus que ele ensinou. Isso só firma novamente o que ele estava falando sobre um reino de Deus que é misterioso, que é totalmente diferente de qualquer outro, que é decisivo, que nem todos vão compreender. Acho que esse texto exemplifica perfeitamente isso. As pessoas não compreendiam o que Jesus tinha ensinado para eles. O reino de Deus ainda continuou misterioso e não conseguiam compreender ele. Para outros, que nem os seus discípulos, e creio que para muitos de nós, hoje, ficamos que nem os discípulos antes de Jesus subir para os céus. Em Atos 1:6, a gente vê esse texto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Esses são os discípulos que passaram, entenderam o reino de Deus. E eles ainda estavam perguntando sobre quando queria vir esse reino. E como pais, já ouvimos essa pergunta várias vezes. Viajamos a um lugar, e qual é a pergunta clássica de cada criança no banco de trás? Está chegando. Está chegando? Pai, quanto mais tempo? Pai, depois de acho que 30 segundos. Pai, e agora? Já chegou? E agora? E a resposta que eu dava é: estamos mais próximos do que 30 segundos atrás que você perguntou. Mas é essa ideia de quanto tempo mais estamos próximos, Pai. A pergunta que a gente escuta ressoa para nós também como discípulos, como parte desse reino de Deus. O já, mas ainda não. Estamos mais perto do que alguns minutos atrás. Estamos dentro do reino, mas ainda não completamente. E eu já tive viagens em que eu planejei, que até me questionei por que nós saímos do conforto da nossa casa para viajar horas e horas ouvindo essa pergunta atrás de mim. Eu acho que todo pai já passou por isso.
No início até ficamos empolgados, mas ao decorrer da viagem e o tédio da estrada e o desconforto dos bancos, no meio da viagem questionamos se valeu a pena realmente sair. Será que valeu? Durante esses momentos até achamos atrações menores como McDonald's, shoppings, lojas de interesse, de artesanato, talvez monumentos bizarros que existem na beira-estrada aqui do Brasil, como a maior cadeira no Brasil, em Paraí, Rio Grande do Sul, a maior estátua de liberdade em Barra Velha, aqui perto. Qualquer coisa que nos tira do tédio da jornada. Quantos de vocês já viajaram para algum lugar novo na vida e só decidiram por causa de um site ou indicação de alguém? Alguém já fez isso? Podemos encontrar muitos paralelos com essa jornada em família para o nosso destino final, quando Jesus estabelecer seu reino, novo reino. No caminho é fácil ficar impaciente. Com um ou outro a gente fica impaciente. Com nós mesmos nós ficamos impacientes. E com certeza a gente fica impaciente com Deus. Já ouvimos as boas novas. Já entendemos o Evangelho. Já foi lido a brochura repetidamente como vai ser esse lugar que nós vamos. E nos nossos devocionais somos lembrados das alegrias imensas encontradas lá e os tesouros que são eternos. Já temos tudo que precisamos para a viagem. Fomos lavados no batismo, renovados com a ceia, quando Jesus prepara a mesa para nós. Mas a jornada cansa. A rotina, a estrada, a paisagem parece ser repetitivo, vez após vez. Ficamos entediados com a nossa vida de discípulo. Nossos amigos, profetas e apóstolos têm constantemente nos lembrado do destino. 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhando o nosso destino final. Mas a pergunta que a gente faz para Deus: mas Pai, quanto mais tempo falta? Quando que a gente vai chegar lá? Mesmo que eles tinham acabado de testemunhar os atos poderosos de libertação do Egito e provisão no deserto, o povo de Deus, no Antigo Testamento, quase imediatamente quis voltar para onde? Para o Egito, para a escravidão. Deus providenciou maná, água, codornizes, frango assado eles tinham. Mas mesmo assim eles reclamavam e queriam voltar para trás. Lemos essas histórias temerosamente, pois sabemos que já reclamamos por muito menos em nossas próprias vidas. E ainda tem os zombadores também. Segundo Pedro 3:4, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. É perigoso ficar entediado na jornada por causa disso. Mas é muito mais perigoso chegar a acreditar que não tem um destino prometido no final. O mais perigoso para crentes sinceros são aqueles que tentam nos distrair com coisas secundárias. Claro que Jesus é o centro, mas também precisamos dessas outras coisas na nossa vida. Graça, claro. Mas também precisamos disso aqui, e aquilo, e isso. Crentes devotos ficam distraídos com coisas secundárias, e Paulo até nos alerta sobre essas distrações. Olha em Gálatas 3, 1-6. Ou Gálatas insensatos. Está meio difícil hoje. Desculpa que está ruim a letra lá em cima também. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o Espírito... Desculpa, está mudando. Aquele que lhes dá o Espírito, seu Espírito, e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Sempre na nossa história como cristãos é sofrimento e depois glória. Eu lamento dizer isso para nós. Sempre tem sido isso, sofrimento e depois glória. Não podemos ultrapassar ou pular por cima disso. Temos que passar por esse momento para ter a glória no final. Com fé atrás de Jesus. Mas no meio da jornada, as coisas mais bizarras e perigosas nos distraem com brilho de glitter. E a gente fica focado nessas coisas além do que Deus, além de que somente Deus. Saímos do conforto das nossas casas, mas ainda não chegamos ao destino final. Ficamos agitados, briguentos e resmunguentos. Isso está certo a palavra? Resmungos? Resmunguentos. Resmungões? Oh. Resmungões. Em vez de fixar nossos olhos em Cristo, somos atraídos por atrações secundárias. Por isso que precisamos ser lembrados constantemente das bênçãos que nos esperam na nossa chegada. E quanto que podemos curtir ainda agora. Nós precisamos pensar e refletir sobre essa tensão entre o já e o ainda não. E como isso se aplica a nós como discípulos de Jesus. A igreja, nós como corpo. E como isso afeta o mundo em que nós estamos hoje também. Escatologia não somente lida com as coisas finais. Se lembrar bem no começo, os seres humanos foram criados com um grande destino apresentado para eles. Vocês lembram disso? Se eles passarem pelo teste, eles teriam algo no final. Em vez de seguir as direções como chegar ao destino, nossos pais da criação questionaram e rejeitaram as direções de Deus para a jornada. Eles viram um outdoor colocado pelo serpente, pelo diabo mesmo, dizendo, o caminho aqui é muito melhor do que ele está prometendo para vocês. Gratificação instantânea, você quer agora, eu ofereço para você. E eles desviaram da rota. Mas Deus não retirou a promessa da glória e nem cortou a árvore da vida. Ao invés disso, ele preparou a história em que ele traria redenção através do Filho encarnado. O último Adão. Nosso destino é uma cidade e não um jardim, mas a árvore é incrível que ele permanece no meio dessa cidade. O Apocalipse 22, 1 e 2 diz o seguinte, acho que vou ter que pedir você a fazer, por favor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava o quê? A árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então a Bíblia toda é escatológica. A expectativa da glória à nossa frente, se não desviarmos da palavra, da rota de Deus para as nossas vidas. Todos nós aqui, nós somos gentios. Então, historicamente, isso significa que nosso sistema padrão ocidental imagina o céu como uma vida após morte, mas meio obscura.
Quando morrer, a ideia é que eu subirei para outro mundo de luz e espírito, deixando para trás meu corpo físico, junto com o resto desse mundo físico. A ideia de termos asas e tocarmos harpas pela eternidade é bastante usada. Mas essa visão não é nada bíblico. Na Bíblia, a criação, mesmo a parte suja, de pó e terra, é muito boa. Deus, quando fez a criação, o que ele disse sobre cada coisa? É muito bom. É muito bom. É tudo muito bom. Ser humano é ser encarnado ou ter corpo. E quando morremos, nossa alma vai ser cuidado por Deus, enquanto o nosso corpo, em sua condição corruptível, volta para o pó. Mas a alma não é para estar separado do corpo, e esse estado intermediário não durará para sempre. Seremos ressuscitados em glória, tudo da criação, esse mundo que Deus fez, será restaurado. Redimido, em toda a sua beleza e perfeição. Fomos influenciados pela filosofia grega que pensava em dois mundos, um céu eterno e espiritual e uma terra temporária e física. Enquanto os profetas hebraicos falavam sobre duas eras ou dois períodos na história. A era presente e a era que virá. Somente Deus é eterno. O resto de nós, das formigas aos anjos, são criaturas restritas pelo tempo e espaço. Os exilados na Babilônia foram impulsionados em uma última análise, não por uma vida após a morte em outro lugar, mas por uma promessa futura em algum lugar neste mundo de ressurreição, vindicação e descanso eterno da violência, do pecado, da morte, da guerra e da injustiça. Isaías 25, 6-8. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, calma para não ficar pensando mais para frente já, com carnes suculentas e o melhor vinho, especialmente o André, tá? Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Esses não são mundos diferentes, mas eras ou épocas marcadas por regimes diferentes. Jesus e Paulo frequentemente lidam com essas duas categorias. Jesus não falava sobre o fim da história. O que ele falava? Sobre o fim dos tempos. Ou a consumação do século. Mateus 28, 20, quando ele está nos dando grande comissão, ele fala sobre isso. Paulo dizia que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E que toda a criação é sujeita à corrupção por causa do pecado da humanidade. Romanos 8, 19 e 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Enquanto a era que virá, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Desculpe que não concluí essa parte. Enquanto a era que virá está marcada por imortalidade, incorrupção, justiça, paz e alegria em comunhão com Deus e uns com os outros.
Voltamos para a pergunta inicial, mas, Pai, quando que vamos chegar a esses últimos dias? Já chegamos? A resposta é sim, estamos nos últimos dias. Os profetas falavam dos últimos dias quando o monte do Senhor será elevado acima das colinas e as nações correrão para elas. Isaías 2:2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Eles ansiavam por uma aliança nova de perdão e novo nascimento somente pela graça. Jeremias 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Esse texto aqui, nós vamos voltar e aprofundar nele em outra ocasião, porque ela é riquíssima, não somente no Antigo Testamento, mas com o Novo Testamento, com o descer do Espírito Santo no Pentecostes também. Guarda isso para depois, para a gente lembrar isso em outro momento. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando o Espírito será derramado em todos, Joel 2, 28 a 32, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O céu se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Como sabemos que estamos nos últimos dias, profetizados pelos profetas, o Novo Testamento confirma isso. Desde que Jesus ressuscitou dos mortos, e Lucas cita o profeta Joel, Atos 2:17. Ele cita exatamente: nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, visões e os jovens... Não, jovens não vão ter sonhos, tá? Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Profetizando exatamente o descer do Espírito Santo naquele momento. O Espírito diz claramente que nos últimos... 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2 Timóteo 3:1-5, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que os amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Hebreus 1:1-2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E por último, segundo Pedro 3:3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. A ressurreição de Jesus foi o apito inicial. E o tempo está correndo desde já para essa presente era perversa, de Gálatas 1:4.
A volta de Jesus em glória marca a transição entre essas duas eras. A pergunta que fica é: quanto da era por vir podemos esperar nos últimos dias dessa presente era? A eleição e a justificação não tem nada mais a vir, tá? Esses dois são completos já, a eleição e a justificação. Esses presentes da nossa união com Cristo não tem mais algo para se definir ou cumprir. Tudo que vemos nas Escrituras dessas duas coisas é usado como sendo completado no passado de tempo indefinido. O Michael Horton, um escritor, autor, teólogo, escreve: justificação não é a porção já de algo ainda a ser completado no futuro. Nessa declaração do Evangelho aqui, agora, ouço o veredito final de Deus no dia do julgamento. Assim, o julgamento futuro é realizado completamente para mim agora na justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não há mais nenhuma parcela sobre nossa eleição ou justificação. Mesmo assim, esperamos, após a ressurreição de Jesus, por sua volta, até desfrutar totalmente da nossa destinação final na nova criação. Almejamos, ansiamos completar essa jornada. Quase tudo, além de eleição e justificação, espera o cumprimento futuro da era por vir. É verdade que a obra redentora de Cristo foi completada de uma vez por todas na vida, morte e ressurreição dele. Ninguém redimido por Cristo na sua primeira vinda terá sua redenção revogada na sua volta. Mas as Escrituras também prometem que nossa redenção final será completo quando nossos corpos forem ressuscitados. Olha Romanos 8:23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós temos 3 tempos verbais da nossa reconciliação em um único versículo, Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos, passado, reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, presente, seremos salvos, futuro, por sua vida. Deus reconciliou os pecadores a Ele mesmo objetivamente, mas a realização completa desse presente será realizado na comunhão que vamos curtir com Ele face a face. 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas uma reflexão obscura, como um espelho, mas então nós veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Pelos séculos, os espiritualistas têm reduzido a promessa de ressurreição corporal para uma regeneração interna, simplesmente. Eles olhavam para o corpo e falavam: o corpo não é nada. O que importa é a regeneração interior nosso. Enfatizando essa parte de nascer de novo, como algo que só afeta o fim das nossas almas imateriais. Alguns reagem menosprezando o novo nascimento conectado somente com um renovo individual e focam em uma redenção mais ampla da criação. A Bíblia não assimila o exterior ao interior, nem o interior ao exterior. Em vez disso, ele distingue a regeneração de cada um como fases de uma salvação completa. Um exemplo disso, Paulo nos mostra em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos
Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nessa era presente, a condição exterior desse mundo, incluindo nossos corpos, são corruptos, decaídos e mortais. Enquanto simultaneamente nós fomos ressuscitados com Cristo. Espiritualmente estamos sendo conformados à semelhança de Cristo cada vez mais. Efésios 2, 1 a 6. Eu estou lendo bastante para vocês hoje, tá? Desculpa. 2, 1 a 6. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o quê? A presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. É isso que nós cantamos hoje de manhã. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No lado de fora parece que estamos caindo aos pedaços, alguns mais do que outros, tá? Mas interiormente nós estamos vivos e rejuvenescendo cada vez mais. Alguns de vocês conhecem, mas eu sou roqueiro, tá? No fundo, eu gosto de um rock. E felizmente meu filho também puxou isso um pouco de mim. E outros também. Mas tem um grupo cristão, chama Family Force 5. E eles têm uma música falando sobre zumbi. E quando a gente pensa sobre zumbi, a gente, ficção não tem nada a ver com cristão. Mas quando você começa a pensar sobre o que é um zumbi, é alguém morto que foi reanimado para ter vida novamente. E que nós, como cristãos, cabemos muito bem nesse paralelo. Olhando ao nosso redor, tudo está morto. Tudo está decaindo cada vez mais, morrendo cada vez mais. Mas nós fomos reanimados por Cristo Jesus quando Ele morreu por nós e nos deu a vida eterna. E nós estamos sendo reanimados diariamente com a vida dele. Nós temos um novo apetite que não é o mesmo que nós tínhamos antes. Assim como os zumbis têm um apetite diferente também. Acho que é paralelo, não que a gente come os cérebros também, tá? Mas nós temos um apetite diferente do mundo que existe também. Então, zumbis têm muito a ver conosco como cristãos, tá? Esse é o nosso link aqui de... Pode pegar ou largar, não tem... Em Paulo dizer o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, ele não está seguindo o pensamento de Platão. Ele não está dizendo nossos corpos estão desvanecendo, mas finalmente vamos largar eles e seremos invisíveis e eternos para sempre. Ao invés disso, Paulo está dizendo, por enquanto nosso corpo está numa condição de corrupção, mas naquele por vir gozaremos de uma condição de glória. Paulo enfatiza isso um pouco mais para frente, 2 Coríntios 5, 1 a 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida.
Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo usa uma linguagem parecida com Platão aqui, mas de forma de brincadeira. Cristãos ficam na expectativa da nossa habitação celestial. O corpo nunca foi o problema quando tudo começou. Não era o corpo que fez tudo isso conosco. O que foi que nos causou essa condição que temos? O Evangelho não é que aquilo que é mortal é finalmente deixado para trás, mas que aquilo que é mortal seja absorvido, engolido pela vida. O pecado era o problema principal na nossa vida. É que nos deixou nessa condição que nós estamos hoje, não o nosso corpo físico. Precisamos sermos libertados não dos nossos corpos, mas da mortalidade e corruptibilidade dela. O mesmo corpo que geme por causa do sofrimento um dia irá regozijar por causa da sua glória. Do lado de fora não tem nada de poderoso e glorioso sobre os cristãos individuais. Mas internamente estamos sendo renovados dia após dia. A garantia de Deus nisso é o encher do Espírito Santo em nossas vidas. Não cremos nisso porque conseguimos ver isso, mas porque ouvimos as boas novas da promessa de Deus que nunca falham. É importante essa teoria do nosso corpo físico. E eu acho que eu comentei com vocês um tempo atrás, no início desse ano, eu li um livro chamado Ame o Teu Corpo. E ela aborda todas as questões morais, éticas que existem hoje em dia. E o que ela deduz é que todas essas imoralidades, todas essas perversões que nós temos no nosso mundo hoje, é porque nós vemos o corpo como algo temporário e algo que vai morrer e não tem importância. E o problema é que o cristão, a igreja, adotou esse mesmo pensamento. E se o corpo é finito, se o corpo não tem importância, então eu posso fazer qualquer coisa com esse corpo. Eu posso me prostituir, eu posso fazer o que eu quiser, porque esse corpo vai embora. Mas se o corpo é algo que Deus criou e quer restaurar, quer redimir, então isso muda tudo. Isso muda a nossa percepção de quem nós somos em Cristo. Muda a nossa percepção do que eu faço com esse corpo que eu tenho. Se eu devo ou não ter esse relacionamento, se eu devo ou não a pensar que eu sou assim ou aquilo. Se eu devo ou não terminar uma vida ou não. Isso tudo afeta essa teoria e o porvir. E o já ou ainda não, o reino de Deus. A importância que nós precisamos entender como cristãos é que nós estamos já vivendo parte desse reino. Estamos sendo renovados. Mesmo que não pareça, mesmo que o nosso corpo físico parece que cada vez mais está pior. Precisamos lembrar que por dentro devemos estar nos renovando com a vida do Espírito Santo em nós. Devemos estar mostrando para aquele mundo, para nosso mundo que nós vivemos, que temos algo diferente. Não estamos mais mortos com esse corpo somente, mas estamos vivos em Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. E isso vai afetar a nós como corpo. Vai nos afetar em como nós interagimos com esse mundo em que nós estamos inseridos. Vai afetar da forma que nós mostramos esse reino no nosso dia a dia. E no próximo domingo nós vamos entrar mais nesse aspecto de que como isso afeta nós como corpo de Cristo. O que isso deve causar em nós quando nós saímos daqui e interagimos com pessoas que ainda estão simplesmente mortos em seu corpo físico e na sua vida interior também mortos espiritualmente. Algumas perguntas que eu quero deixar com vocês e acho que não precisamos responder, mas queria vou passar para vocês também nos nossos estudos.
mas que nos fazem pensar muito sobre esses aspectos. A primeira, quando que você se sente cansado ou desanimado na sua fé, quais distrações costumam tirar o seu foco de Deus? Pensando nessa ideia de jornada, quais são as coisas que te distraem, te deixam desanimados e você começa a percorrer uma rota diferente? Outro, assim como uma criança pergunta, já chegou, você já se sentiu impaciente, esperando o cumprimento das promessas de Deus? Eu acho que eu fiz essa pergunta essa semana para Deus. Quando que vai chegar, Pai? Outra, quais pequenas bênçãos no seu dia a dia te lembram que Deus está com você mesmo quando a vida parece repetitiva ou difícil? Você está tendo momentos na palavra de Deus todo dia? Mesmo que seja um versículo, gente. Mesmo que seja alguma coisa que você está sendo alimentado pela palavra, pela rota que Ele tem nos dado. Há momentos em que é difícil acreditar que Jesus vai voltar. Você está vivendo um momento na sua vida que essa percepção de que Ele vai voltar um dia está distante. Se Deus já nos justificou, o que significa viver essa verdade hoje? Se não importa, não vamos perder essa parte de justificação. Se já temos essa posição diante de Deus, como isso muda cada um de nós? Como isso nos encoraja no dia a dia das nossas vidas? O que significa para você ser renovado dia após dia, mesmo quando externamente as coisas parecem estar desmoronando? Paulo diz que o visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De que maneira você pode focar mais nos valores eternos? E pulando para o nono, eu acho que eu vou passar todos esses para vocês depois. Quando você se sente espiritualmente exausto, quais hábitos espirituais, como oração ou adoração, te ajudam a se conectar com as promessas de Deus? Na minha idade, eu estou pensando cada vez mais sobre esse aspecto do que nós deixamos invadir as nossas mentes. O que nós permitimos as nossas mentes ficar meditando sobre elas. E eu estou mais e mais convicto que estamos cercados de coisas que não têm importância nenhuma e que distraem da nossa vida em Cristo. E o cuidado nosso como cristão é o que nós fazemos então? Como que lidamos com mídias? Como que lidamos com as coisas que estão falando de coisas mortas a nós? A meditarmos sobre coisas temporárias que só nos deixam mais abatidos. Se não trocamos, se não alimentamos pela palavra, se não nos alimentamos pela adoração de Deus, com louvores que nós cantamos hoje de manhã, cada vez mais nós vamos ser desviados para esse caminho de morte, para esse caminho que vamos ser influenciados por coisas secundárias. Então nós como cristãos, nós precisamos inundar a nossa mente. Não que nós não podemos ouvir um rock bom, não estou falando isso. Mas se é só isso que nós estamos fazendo, então nós vamos ser influenciados por essas coisas. Precisamos nos alimentar da palavra e louvar a Ele e glorificar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Sei que olhamos muito hoje de manhã sobre a Tua palavra, olhamos muito sobre esse aspecto da importância que nós entendemos dos nossos corpos. Da importância desse reino e nós mostrarmos para as pessoas que a Tua criação um dia vai ser redimida. Tudo que nós sabemos de mal, de ruim que acontece nesse mundo vai acabar. Toda injustiça, toda lágrima, toda morte, tudo isso vai acabar um dia, Pai. E nosso desejo, nosso anseio é que o Senhor volta, Maranata, vem Jesus. E mesmo no caminho, mesmo na jornada que é difícil, que a gente faz essas perguntas, quando que vamos chegar?
o Senhor é paciente conosco e nos lembra das tuas promessas. Nos lembra de como vai ser esse lugar e nos deixa a esperança de querer estar nesse lugar. E nesse momento temporário, nesse momento curto de nossa vida, de 60, 70, 80, 100 anos, não tem comparação como vai ser a eternidade nesse lugar perfeito com o Senhor. Pai, que isso inunda as nossas vidas, que inunda as nossas mentes, para não descartarmos onde nós estamos, não esquecermos de onde estamos, mas nos dar uma esperança de que vai valer a pena o que a gente está passando aqui pela eternidade. Em nome disso que eu oro. Amém. Essa semana temos grupo de vida, na quarta-feira aqui na igreja. Amanhã, à noite, temos os homens que estão reunindo aqui na igreja também. As mulheres, só no mês que vem, nós vamos ter mais um encontro. Tá bom. Se você tem interesse em participar em um desses, por favor, fale conosco. Bom ter vocês conosco hoje de manhã. Obrigado por se esforçarem em vir hoje de manhã também com esse chuvinha, friozinho. Mas obrigado por estarmos juntos. O Anjos nos trouxe algumas revistas que ele faz parte da publicação da Francisca. E tem um artigo que ele escreveu falando sobre, acho que a pergunta que ele até colocou no grupo lá, sobre alguns pais que querem falar um pouco sobre os seus filhos. Tem uma família lá que acho que vocês conhecem, mas se vocês querem um exemplar dessa revista, tem aqui para dar para vocês também. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima semana e Deus abençoe.